E aí, meus amigos, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com e mais uma reflexão aqui no nosso canal no YouTube. Eu às vezes gravo os vídeos e esqueço de pedir para você se inscrever aqui nesse canal, para você também ativar as notificações e, claro, se você gostar do conteúdo, dar aquele joinha. Se você não gostar, pode tacar o dislike aí, mas se você realmente gostar, curta no joinha, isso é importante, não somente para a manutenção do nosso ego, mas porque o YouTube entende que você gostou do conteúdo, ele passa a te mandar mais esse conteúdo, ele ajuda também a espalhar o vídeo pelo YouTube entre os inscritos do nosso canal, então tudo isso ajuda a chegar mais longe. E o nosso objetivo ao fazer os vídeos aqui no YouTube é abençoar a igreja de fala portuguesa, ok? Então faça isso. Se você quiser comentar também, isso ajuda, os comentários ajudam ao YouTube, a YouTube distribuir esse conteúdo. Gente, estava pensando aqui sobre crescimento de igreja. Todo pastor, seja um pastor auxiliar, que é o meu caso, seja um pastor local, todo mundo que exerce um ministério numa igreja local, tem desejos de que sua igreja cresça, de alguma forma apareça, né? Cresça e apareça, como as pessoas costumam dizer por aí. Não à toa surgem diversos movimentos de crescimento de igreja. Então você vai e faz cursos, você aprende técnicas de como fazer a sua igreja crescer. E querer que a sua igreja cresça não é em si nenhum problema. Você querer que o seu ministério tenha mais pessoas conhecendo Jesus por meio dele não é um problema. Torna-se um problema quando, e tem vários pontos que eu poderia elencar aqui, mas eu vou somente elencar alguns. Quando você começa a tratar a igreja como uma empresa, então você começa a aplicar a metodologia do mercado e desse mercado consumista para a atividade eclesiástica. Então você começa a moldar a sua igreja aos princípios do mercado, você começa a aplicar técnicas de marketing na sua igreja. Mas, Bibo, é um problema isso? Em si, não, mas você começa a alterar, inclusive, a mensagem para que ela fique mais atrativa ao público atual. Então, você não prega algumas coisas, você procura fazer cenários mais descolados, pregações mais descoladas, você começa a chamar alguns nomes importantes desse movimento para que você também vá criando aquilo na sua igreja. Então, você quer que a sua igreja ela se desenvolva como uma igreja americana que você foi, ou algum lugar que você viu que está crescendo e você de alguma forma quer emular aquele sistema, aquele modelo na sua igreja. Porque no fundo você não está contente com o crescimento dela. Não estar contente com o crescimento da igreja pode ser um bom sinal, ok? Afinal, é importante eu dizer o seguinte, que é importante que a igreja cresça. É importante que a igreja ela dê frutos, é importante que as pessoas venham para as nossas igrejas e aprendam do evangelho nela. Obviamente que em igrejas evangélicas acontece muito um fluxo, né? Ou seja, o crente, ele até tem um conhecimento de Jesus na igreja X, mas daí lá ele ficou sabendo que a igreja Y tem um louvor mais animado e ele começa a ir no louvor da igreja Y, mas ele sente saudade da igreja X. Então num domingo ele vai na igreja X, mas daí no outro domingo ele quer aquele louvor mais para rasgar a alma, ele vai na igreja Y. Ou seja, as igrejas começam a se destacar por algumas coisas e viram um verdadeiro supermercado. Então tem a quarta-feira da bênção, a terça-feira do estudo forte, a sexta-feira do descarrego, o sábado da juventude animada que vai mudar o Brasil, o domingo da família, o domingo da prosperidade, ou seja, vão se criando modelos para adequar a clientela. Então, repito, querer que a igreja cresça não é um problema. O problema é quando eu começo a mudar a essência do que é uma igreja cristã para atrair mais o público, ou também ter essa ilusão de mercado. Tá vendo como aquela igreja está crescendo? Rapaz, vamos imitar o que eles estão fazendo. Por quê? Porque no mercado é muito comum isso, já percebeu? Uma empresa lança um tipo de celular, rapaz, todo mundo vai e copia. Ou um filme de Hollywood, estão fazendo um filme de furacão. Vem 3 filmes de furacão. Estão fazendo um filme de vulcão. 3 filmes de vulcão. É normal, a indústria fica se copiando porque todo mundo quer comer uma fatia do mercado. E essa mentalidade não serve para a igreja. E se a sua igreja
não for uma mega igreja. Ela vai ser sempre essa igreja de 300 pessoas. E aí? É claro que é natural que a igreja cresça em certa medida, mas a gente não pode aplicar estruturas e sistemas do mercado para que a nossa igreja cresça. A gente precisa ter muito cuidado para não cair nessa conversa de que a minha igreja precisa ser uma mega igreja e precisa também ter um piso de mármore maravilhoso, com banheiros de mármore. Nossa, sabe aquele banheiro? Você quer ir fazer cocô na igreja porque o banheiro da igreja, rapaz, é aquela porcelana, meu irmão, aquele porcelanato, aquele espelho. A minha igreja, entende? Mas, Bibo, é algum problema a igreja ter uma bela privada e um belo porcelanato no banheiro? Não vejo nenhum problema. Porque tem igrejas que vão crescer mesmo de maneira orgânica, né? Estão fazendo um trabalho numa determinada região e localidade, conseguiram entender a necessidade daquela localidade e está crescendo de maneira natural. Repito, não sou contra o crescimento das igrejas, não sou contra mega igrejas. Conheço algumas igrejas que são grandes, que têm aí 3, 4 cultos, e parecem ter uma pregação saudável, uma teologia saudável, ok? Então isso é bem importante. Esse meu vídeo não é uma crítica ao movimento de crescimento de igreja, até porque eu nem conheço ele plenamente. Esse meu vídeo é mais um alerta para alguns pastores que se sentem culpados, que se sentem desanimados, porque começam a comparar os seus ministérios com outros e acabam atropelando algumas coisas, e isso não é saudável. E para isso quero ler aqui um trecho, e com isso finalizo o meu vídeo. Um trecho de Eugene Peterson, citado no livro Sofrimento do Pastor, livro esse que já falei aqui no canal, um pouco sobre ele, e lendo algumas coisas me deparei com essa frase do Eugene Peterson e quis compartilhar com vocês. Aqui, ó. Esquecemos que crescimento é uma metáfora biológica, não aritmética. O crescimento na biologia tem a ver com o tempo, com a passividade, espera, proporção e maturidade. Existe um tamanho certo para cada coisa. Existem proporções a serem mantidas. Esse processo de crescimento é algo extremamente complexo e misterioso. Cada congregação tem proporções, simetrias e um tamanho adequado. Congregações diferentes, em lugares e condições diferentes, terão proporções e tamanhos diferentes. A gente precisa, como pastor local, como pastor auxiliar, ter a consciência de que estamos pregando o Evangelho, que estamos pregando a mensagem da verdade, e não somente isso, porque o Ed Stetzer vai nos lembrar, não estou com o livro aqui agora, né, do Desvendando o Código Missional, que só isso não é o suficiente, isso aí é a base. É importante nós entendermos onde nós estamos inseridos, quais são as necessidades da comunidade ao nosso redor, é importante isso. É importante nós, entendermos onde nós estamos para poder também adequar a mensagem. Eu falei que é uma coisa ruim, mas não adequar a essência da mensagem, mas qual formato, qual é a necessidade, né? O que é essa região onde nós estamos, essa cidade ou esse bairro, qual é a necessidade? Como é que, sem me prostituir, sem negociar a palavra da verdade, qual forma que eu posso fazer sem alterar o meu conteúdo? E sem gerar esse estresse, mas que seja algo natural. Então tenhamos essa convicção de que estamos fazendo o nosso trabalho, de que estamos também entendendo as necessidades, não as necessidades, ok, é importante, não as necessidades mercadológicas que muitos membros têm. Entendeu? Porque tem membro que quer uma igreja com luz de neon, com banheiro de porcelanato. Essa necessidade não é uma obrigação nossa. Agora, aquilo que é vital para o crescimento, para o amadurecimento, essas coisas a gente precisa estar atento. Então eu acho muito legal o que o Peterson fala aqui, que o crescimento está ligado à biologia, não a números, né? Quantos membros tem essa igreja? Não, temos que duplicar esse membro aí. Temos que duplicar. Ano que vem tem que ter o dobro de membro. Não é assim que funciona, gente. Agora, que precisa crescer? Sim, é importante, porque se o trabalho está sendo feito, é automático que pessoas venham a conhecer o Evangelho e o Senhor vai acrescentando à igreja aqueles que vão ouvindo e respondendo com fé a palavra. Ok, gente? Fica a dica aí desse livro aqui, já indiquei aqui no canal, tá? O link está aqui na descrição
deste vídeo. Mas e aí, o que você acha sobre tudo isso que eu falei? Deixe o seu comentário, um abraço e até o próximo vídeo, se Ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Enquanto Ele não volta, a gente vai trabalhando e pregando o Evangelho.